Bom dia, gente! Então, voltamos hoje com a nossa primeira aula de progressões. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Falar de progressões, vamos falar de sequências, tá? Porque lá na definição de progressão, a gente vai ver essa palavrinha aí, sequência. Então, bora entender o que é uma sequência, né? O que vocês entendem por sequência? Sequência de números. Alguns exemplos aqui: sequência dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, é uma sequência, é a sequência dos dias da semana. Outra sequência, uma sequência numérica agora, a sequência dos números inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Isso daqui é uma sequência infinita, né? E a sequência dos números inteiros positivos pares, 2, 4, 6, 8 e assim por diante também vai ser uma sequência infinita, tá? Então, bora ver a definição de progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada razão da PA e é indicada por R. Exemplo, aqui, menos 6, menos 1, 4, 9, 14. Olha só, bora entender agora com calma o que é essa progressão aritmética. Ele diz que vai ser uma sequência numérica, tá aqui, um número atrás do outro, é uma sequência numérica, só que tem que ter uma relação entre elas. Qual é a relação para ser uma PA, que é a progressão aritmética? Ela diz que a partir do segundo termo é igual à soma do termo anterior com uma constante. Então, o termo anterior a menos 1 é o menos 6. O que vem antes do menos 1 é o menos 6, né? Eu tenho que somar com algum valor e vai dar menos 1, tá? Se eu somar menos 6 com 5, menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Se eu fizer menos 1 mais 5, vai dar 4. Fazendo o jogo de sinal, tá? Menos 1 mais 5, menos com mais dá menos, 1 tirar 1 de 5 vai dar o 4, ok? 4 mais 5, 9. 9 mais 5, 14. E assim por diante. É isso que ele quer dizer. Ele está dizendo que uma progressão aritmética vai ser uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, ó, o primeiro eu deixo para lá, o segundo termo é o menos 1. A partir desse segundo termo, ele vai ser igual à soma do termo que vem antes dele, do termo anterior, com uma constante, que nesse exemplo aqui é 5, né? E essa constante é chamada de razão da PA e é indicada por R, ou seja, o 5 seria a razão dessa PA. Ok, professora, mas como é que eu vou achar essa razão? Porque aqui a senhora deduziu, jogou 5 aqui e deu certo. Mas como eu faria para achar essa razão? Como é o termo anterior somado com uma constante, eu posso sempre fazer o quê? Pegar a partir do segundo termo e subtrair com o termo anterior. Quando eu fizer menos 1 menos o menos 6, vai dar 5, ok? Sempre eu pego um termo e subtraio pelo termo anterior a ele. Então, vamos lá. Pegar o menos 1 menos o termo anterior a ele. Olha aí. Menos 1 menos o que vem antes dele, menos 6. Menos com menos vai dar mais, vai ficar menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 dá 5, ok? Porque menos com mais dá menos, ou seja, eu vou subtrair, então menos 6 vai dar 5. E o sinal do maior é positivo, então fica 5 positivo, ok? Então, se eu pegar a partir do segundo termo
e subtrair com o termo anterior dele, aqui essa subtração vai dar 5. E se eu pegar o 4 agora, que é o terceiro termo, e subtrair com esse segundo? O 4 menos o menos 1. 4 menos o menos 1. Menos com menos vai dar mais. Lembrando que a gente vai ter que fazer esses joguinhos de sinal, tá? Vai dar mais, vai ficar 4 mais 1, que vai dar 5. E se eu pegar o 9 com o anterior dele, que é o que vem antes dele? 9 menos o 4. 9 menos 4 vai dar 5. E se eu pegar agora o 14 e subtrair com o que vem antes dele, que é o 9? 14 menos o 9, que vai dar 5 também. E assim por diante. Então, eu chego, né, na conclusão que isso daqui é uma PA. Por quê? Porque sempre esses números aqui, mais 5 vai dar o próximo número. Esse número mais 5 vai dar esse outro número. E aí, eu vou ter essa razão 5. Foi dando 5 em todas as diferenças aqui que eu fui fazendo, ok? Se algum deles desse diferente de 5, por exemplo, eu subtraí esse com esse, deu 5. E se eu pegar o 4 e o menos 1, não desse 5, desse 2, por exemplo. Então, ele não ia ser uma PA, ok? Ele não ia ser uma progressão aritmética, porque na progressão aritmética sempre vai dar essa razão igual, ok? Essa razão igual em todas as subtrações. Então, ok, então é uma PA, eu cheguei nessa conclusão, certo? E é uma PA de razão 5, ou seja, o Rzinho é igual a 5. Vamos ver mais exemplos. Primeiro eu reescrevi o primeiro exemplo lá daquele slide anterior, que é essa sequência aqui, é uma PA de razão igual a 5. E agora, bora ver essa outra sequência aqui, olha. 2, 2,3, 2,6, 2,9. Tá. Assim como eu fiz nesse exemplo anterior, eu vou fazer novamente. Vou pegar a partir do segundo termo e subtrair com o primeiro, tá? Com o antecessor dele. 2,3 menos 2, que vai dar 0,3. Aqui, o outro número, o terceiro agora, menos o segundo. 2,6 menos 2,3, que dá 0,3. E agora o quarto número aqui com o antecessor dele, que é o terceiro número, né? 2,9 menos 2,6, que dá 0,3. Como deu a diferença entre esses números deu todos iguais, 0,3, 0,3, então quer dizer que é uma PA. Se desse algo diferente, não ia ser uma progressão aritmética, ok? Como deu todos iguais, então quer dizer que é uma PA. E é uma PA de razão R igual a 0,3, ok? Por que a gente faz essa diferença? Porque lá na definição de PA diz que a PA é uma sequência de números em que a partir do segundo, é igual à soma do seu antecessor com uma razão R. Ou seja, 2,3 é igual ao antecessor dele, que é 2, mais a razão 0,3. 2 mais 0,3, 2,3. 2,3 mais 0,3, 2,6. 2,6 mais 0,3, 2,9, ok? Então, eu faço essa diferença para descobrir a razão. Toda vez que vocês verem exercício, descubra qual a razão da PA
vocês vão fazer essa diferença. A partir do segundo termo, você vai fazer a diferença do segundo termo menos o primeiro. Gente, essa ordem importa muito para saber o resultado final da razão, se ele é positivo ou negativo. Eu vou pegar o segundo menos o primeiro, ok? Sempre o que tem na frente, menos o antecessor, tá? Se eu fizesse 2 menos 2,3, se fosse ao contrário aqui, ia dar menos 0,3. Por quê, professora? Porque esse número maior ia estar bem aqui e o sinal ia estar na frente do 2,3. Então, ia dar um número negativo aqui, porque o sinal do maior é que prevalece, ok? Então, essa ordem importa, tá? A ordem que eu vou subtrair. Então, vamos lá para outro exemplo. Olha aí, esse exemplo aqui, essa sequência, 150, 140, 130, 120. Bom, aqui de cara, vocês já podem notar que ele tá de 10 em 10, né? 150, 140, 130, 120. Então, eu já sei que é uma PA, porque daqui para cá é 10, daqui para cá é 10, daqui para cá é 10. Mas a razão entre eles, qual é? É 10. Mas olha só, eu estou somando 150 mais 10, dá 140? Não. Se fosse 150 mais 10, ia dar 160, 170, 180. Mas ele está diminuindo, né? Então, eu estou fazendo 150 menos 10, igual a 140. 140 menos 10, 130. 130 menos 10, 120. Então, seria uma PA de razão igual a menos 10, ok? Mas eu fiz as continhas aqui para a gente ver. Peguei o segundo termo, 140, menos o primeiro termo, que é 150, deu menos 110. Peguei o terceiro, menos o segundo, 130 menos 140, menos 10. E o quarto termo, menos o terceiro termo, e deu menos 10 também. Então, eu cheguei na razão menos 10. Mas de cara nesse aqui, eu já poderia, sem nem fazer essa continha aqui. Essa continha ela vai ser muito importante para quando vocês não souberem de cara, olhando assim, qual seria a razão. De quanto em quanto o número está aumentando aqui, né? No caso, esse aqui seria menos 10. Então, é uma PA de razão R igual a menos 10. Ok? Aí, olha só, isso daqui é uma coisa importante também de a gente se atentar, que a gente vai ver ainda no próximo slide, que é, quando a razão, olha, tá diminuindo os valores, ó, 150, 140, 130, 120, se ela for diminuindo, ela é uma razão decrescente, né? Tá diminuindo, ela é decrescente. Então, ela vai ser negativa. E se ela estiver aumentando, olha, 2, 2,3, 2,6, 2,9, ela está aumentando. Então, ela será crescente e o R dela, a razão dela será positiva. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas já só atentando vocês para isso, tá? Outro exemplo. Eres, esse daqui é com raiz, olha, raiz de 3, o próximo termo 1 mais raiz de 3, o próximo termo 2 mais raiz de 3, o outro termo 3 mais raiz de 3. Vocês adivinham qual é o próximo? 4 mais raiz de 3, depois 5 mais raiz de 3, e assim por diante, né? E aí, o que está aumentando aqui? A raiz de 3, ela permanece aqui, o que está aumentando é só esse número aqui na frente, olha. Aqui seria o mesmo que 0 mais raiz de 3, não precisa aparecer. Então, é o 0 mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3. É só esse númerozinho que está aqui na frente. Mas bora fazer as continhas aqui, tá? Vou pegar o segundo termo, 1 mais raiz de 3, menos o primeiro termo. 1 mais raiz de 3, menos o primeiro termo, que é raiz de 3,
Raiz com raiz vai ser cancelado, porque é mais e menos, tá? Vai ficar só o 1. Ok? Deu 1. Esse aqui, o segundo termo menos o primeiro, deu igual a 1. Agora, o terceiro termo menos o segundo termo, que é 1 mais raiz de 3. Coloquei esse menos aqui porque eu estou subtraindo essa soma toda, então eu tenho que fazer o jogo de sinal. Vai ficar menos 1, menos com mais, olha, esse menos com esse mais vai ficar menos raiz de 3. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3. Tá? Menos com mais dá menos. Agora sim, vou fazer os números que não têm raiz, o 2 e o 1 não tem raiz. Então, 2 menos 1 vai dar 1. E agora, raiz com raiz. Mais raiz de 3 menos raiz de 3, mais com menos, eu vou cancelar. São iguais, eu vou cancelar e deu 0 aqui, né? Então, vai ficar o 1 somente, tá? Então, o segundo termo, ou o terceiro termo menos o segundo, deu 1 também. Agora, bora ver o quarto termo menos o terceiro termo, que é o antecessor a ele. 3 mais raiz de 3 menos esse aqui, que é 2 mais raiz de 3. Eu coloquei logo igual a 1, por quê? Porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui antes, tá? Eu vou fazer esse jogo de sinal, vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Vai ficar mais raiz de 3 com menos raiz de 3, vai cancelar. E vai ficar só o 3 e o menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então, deu 1 nas três subtrações. Então, quer dizer que é uma PA de razão igual a 1. Ok? Vamos para outro exemplo. Eu estou colocando esses exemplos com raiz, e agora eu coloquei com fração, porque às vezes vocês vejam a raiz, vejam a fração, e já ficam logo desesperados. Ah, professora, esse tem raiz. Esse é uma fração. Esse daqui é um número decimal, que é número com vírgula. Calma, não é nada de outro mundo, a gente consegue resolver, tá bom? Então, vamos lá. Olha aí esse aqui. Vou pegar o segundo termo menos o primeiro. Então, vai ficar menos 1/3 menos 0. Menos 1/3 menos 0. Qualquer número menos 0 vai dar ele mesmo, né? Ou menos 0 ou mais 0 vai dar ele mesmo. Então, vai ficar menos 1/3. Ok? Então, essa diferença aqui deu menos 1/3. Agora, eu vou pegar o terceiro termo menos o antecessor a ele, que é esse aqui. Então, vai ficar menos 2/3 menos, o que vem antes dele é menos 1/3. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar menos 2/3 mais 1/3, que vai dar menos 1/3. Professora, eu não sei fazer esse aqui, essa continha aqui. Bom, não tem denominador. Se os denominadores são iguais, eu só vou fazer a continha com o de cima, tá? Então, vai ficar menos 2, menos com menos dá mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E o denominador de baixo permanece. Ok? Vamos para a última continha, que é menos 1, que é o quarto termo, menos o antecessor dele, que é o terceiro termo, menos 2/3. E vocês vão chegar na mesma conclusão, que vai dar menos 1/3.
ok? Então, como os três deram iguais, quer dizer que é uma PA e é uma PA de razão R igual a menos 1/3. Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês é, professora, toda vez eu vou ter que fazer de todos essa subtração? Não. Vocês podem fazer só do primeiro. Pegar o segundo elemento menos o primeiro elemento, o segundo menos o primeiro, e ver o valor que vai dar. Só que, se no comando da questão vier escrito qual a razão da PA, ou seja, ele está afirmando que é uma PA e só quer que vocês achem a razão. Agora, se ele perguntar qual das sequências é uma PA, aí vocês vão ter que fazer todos para saber se realmente é uma PA ou não, se realmente todas as diferenças aqui vai dar o mesmo valor, tá? Se ele quiser saber se a sequência é uma PA, vocês vão ter que fazer de todos. Mas se ele afirmar é uma PA, eu quero saber qual é a razão, aí vocês podem fazer só de um ou de dois para confirmar se dá o mesmo valor, porque se não der o mesmo valor, algo de errado não está certo. Ok? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Olha esse aqui, 7, 7, 7, 7, 7. E agora, isso daí é uma PA? Qual é a razão dela, se for uma PA? Bom, se eu fizer o segundo termo menos o primeiro, vai ficar 7 menos 7, que é 0. E se eu fizer o terceiro menos o segundo? 7 menos 7, que é 0. Se eu fizer o quarto menos o terceiro, também vai dar a mesma coisa, né? São todos 7. Então, é uma PA, sim. É uma PA de razão R igual a 0, tá? Porque deu todos iguais. Essa PA aqui em especial, quando são todos iguais, eu digo que é uma PA constante, tá? Quando R é igual a 0. Ok? E é isso que a gente vai ver lá no próximo slide. Vamos ver a classificação de acordo com a razão. Podemos classificar as progressões aritméticas da seguinte forma. Olha aí. Se o R for maior que 0, ou seja, aquele nosso primeiro exemplo, o R era 5. Ele é positivo, então ele é maior que 0. Cada termo é maior que o anterior, ou seja, os termos vão crescendo. Cada termo vai sendo maior que o que vem antes dele. Menos 1 é maior que menos 6, 4 é maior que menos 1, 9 é maior que 4, 14 é maior que 9. Então, vai aumentando. Cada termo sempre vai ser maior que o anterior. Ela é crescente. Dizemos que a PA é crescente. Ela está crescendo, tá? Os números estão crescendo, né? Se o R, a razão, é maior que 0, se o R for positivo. Agora, se o R for menor que 0, cada termo é menor que o anterior, ou seja, os termos que estão vindo sempre vai ser menor que o que vem antes, tá? Ou seja, ele está diminuindo. A PA é decrescente, tá? E a razão vai ser negativa, ou seja, menor que 0. E se o R for igual a 0? Todos os termos são iguais, que foi o último exemplo que a gente viu. Dizemos, então, que ela é constante. 7, 7, 7, 7 é uma PA de razão igual a 0. Ok? Vamos ver agora o termo geral da PA. Olha aí essa fórmula bonita que está aí. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Professora, o que é isso? Não sei nem de onde vem a N, A1. Calma que a gente vai ver detalhadamente cada coisa. Bora pegar novamente lá aquele primeiro exemplo, aquela sequência de menos 6, menos 1, 4, 9, 14. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente descobriu que a razão dele era 5, né? Menos 6 mais 5 dá menos 1 mais 5 dá 4, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 5, 14.
Qual seria o próximo termo dessa PA? Se eu perguntasse para vocês, qual é o próximo termo? Já que a razão é 5, é só eu somar com 5, né? 14 mais 5 vai dar 19. Aí depois, 19 mais 5, 24. 24 mais 5, 29. 29 mais 5, 34. 34 mais 5, 39. E assim por diante. Eu posso sabendo todos os números aqui, quantos eu quiser. Sabendo que a minha razão é 5, é só eu ir somando 5 e aí eu vou saber a sequência todinha dessa PA aí. Ok, o termo geral seria o seguinte, se na questão perguntasse para vocês qual é o 20º termo dessa PA aí? Bom, 20º termo. Quantos termos eu tenho aqui? Esse aqui é o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Nono, tenho 9 termos. Aí ia ter que achar o 10, 11, 12, ia ter que achar até o 20º, né? Até o 20º termo para me saber qual é o 20º termo dessa sequência. Ok? E aí, vocês iriam fazer de 5 em 5 e 5 em 5, somando até chegar lá. Bom, essa formulazinha aqui, ela veio para facilitar a vida de vocês, tá? Ela veio para a gente achar justamente quem seria o 20º termo, já utilizando essa fórmula, sem sair contando. Nesse caso aqui de 5 em 5, em outros exemplos de 2 em 2, de 0,3, dependendo da razão, né? Então tá, eu falei para vocês que esse aqui é o meu primeiro termo, né? Então eu vou chamar ele de A1, esse segundo A2, A3, A4, A5 e assim por diante. São os meus termos, tá? Esse primeiro é o meu primeiro termo, eu vou chamar de A1, segundo A2, terceiro A3, A4, A5. Então, eu já sei quem é esse A1 aqui da minha fórmula. A1 é o meu primeiro termo daqui, ok? E N? Não, vamos aqui para o R. R a gente já sabe quem é, né? R é a razão. A gente já sabe que é a razão, e a gente até achou a razão dessa continha aqui, que é 5. A gente achou lá nos exemplos anteriores, né? Agora, quem é esse N, que aparece aqui e aqui? N é a quantidade de elementos que eu vou querer. Se eu quiser 20, o meu N vai ser 20. Se eu quiser 50, meu N vai ser 50. Se eu quiser o 100º termo dessa PA, o meu N vai ser 100. Tá? Então, o meu N é o número de termos. Ok? Bora fazer... Aí, eu vou utilizar essa fórmula aqui para achar. Bora fazer um exemplo. Por exemplo, eu falei do 20º termo, né? Quem seria o 20º termo? Quem seria o meu A20? Ou seja, o meu A1 é o primeiro termo, o segundo termo, então, o meu 20º termo seria o meu A20, certo? Quem seria o meu A20? Vamos utilizar essa fórmula aqui, ok? E vamos substituir os valores que eu já sei quais são. A N é o meu A20, que eu quero saber quem é, tá? Ah, só lembrando, eu fiz bem aqui a razão que a gente tinha feito lá no primeiro termo. Como é que eu acho a razão? Eu já sei que isso é uma PA, a razão. Pego o segundo termo, menos o primeiro. Aqui, menos 1, menos o primeiro, que é menos 6. Aí vai ficar menos com menos, vai dar mais. Vai ficar menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 vai dar 5 positivo, que é menos com mais, tá? Vou subtrair e conservar o sinal do maior. 5 positivo, então a minha razão é 5. Só para me substituir aqui na fórmula. Então, meu AN é o A20, que eu quero saber qual é o 20º termo. A1 é o primeiro termo, menos 6, mais o meu N é o 20, que eu quero saber o 20º termo,
menos 1, e o R é o 5 que eu mostrei agorinha para vocês. E agora a gente vai fazer essa continha aqui. Primeiro, o que eu faço daqui primeiro? Eu faço o que está dentro do parêntese primeiro, tá? 20 menos 1, que vai dar 19. E agora? Agora eu faço essa multiplicação aqui. Essa aqui, 5 vezes 19. Gente, por favor, não assassinem a matemática, tá? Que eu vejo, já corrigi muita prova disso, e vejo o aluno fazendo essa subtração aqui primeiro, menos 6 mais 19. Olha só o que o aluno vai fazer. Menos 6 mais 19, que vai dar 13. 13 vezes 5. Não, gente, por favor. Se tem soma, subtração e uma multiplicação na mesma expressão, a multiplicação ela é prioridade, tá? Ela vem primeiro, ok? Ah, professora, então por que a senhora não fez essa multiplicação aqui primeiro? Porque esse daqui está dentro do parêntese. Ele está multiplicando, os dois estão multiplicando com 5. Ok? Então, eu faço essa subtração aqui primeiro, para me poder multiplicar só um número por 5. Ficou 19 menos 5, ou, desculpa, vezes 5. E aí, deu 95. Ah, eu só repeti o menos 6, ó. E fiz a multiplicação primeiro, 95. Agora sim eu faço essa subtração aqui, porque é menos com mais, então eu vou subtrair, né? E vou colocar o sinal do maior, que é mais, que o do 95 é positivo. Então, vai dar 89 positivo. Então, o meu 20º termo, o meu A20, meu 20º termo, é 89. Vocês podem conferir, se vocês quiserem, e somando de 5 em 5, 14 mais 5, 19, 19 mais 5. E aí, somando de 5, 5, 5, 5 até o 20º termo, para verem que vai dar 89. Ou faz aqui pela formulazinha do termo geral da PA. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.